Bom, o nosso conteúdo de hoje é a parte de regressão linear. Na aula passada, a gente estudou a correlação. Aí lembra que eu te expliquei, olha, a correlação é o quanto é forte ou não, né, se dá essas relações entre duas variáveis. A regressão linear é como se dá essa relação. Então, a regressão é linear, porque também a gente vai fazer aqui um ajuste que nós chamamos de reta. E aí também eu acho que eu falei na aula passada que era importante você lembrar o conceito de função de reta, aquela equaçãozinha, né, do primeiro grau, de uma função do primeiro grau. Porque como ela é linear, é porque ela é uma função do primeiro grau. Então, lembrar essas características da função do primeiro grau que vocês estudaram lá lá no ensino médio, e que depois, certamente, vocês fizeram uma revisão dela no primeiro período de vocês, que vocês tinham matemática básica, né? Toda essa parte de função do primeiro grau, segundo grau e tal, né? Vocês estudaram a função e o gráfico de uma função do primeiro grau. E aí vocês lembram que quando vocês estudam uma funçãozinha do primeiro grau, ela é uma reta, né? Porque ela é uma função linear, que ela cresce constantemente. Então, ou ela é crescente ou ela é decrescente. E aqui nós vamos fazer isso, nós vamos aproximar todos esses pontinhos através de uma reta que melhor se aproxime de todos esses pontinhos, esses pares ordenados que nós temos. E por que a gente faz essa função? Porque aí, a partir da função, eu posso predizer. Lembra que eu disse para vocês que essa parte já é uma parte de inferência. Já não é mais tanto a parte descritiva que a gente fez. A inferência, eu já posso predizer valores futuros. Ela já me ajuda a estimar valores para frente, sabe? Então, aqui é isso. Nós estudamos que as variáveis têm ou não correlação. E se elas têm, como que é esse comportamento? Como que a partir disso eu posso predizer valores futuros, tá? Deixa eu só voltar aqui, porque eu esqueci que eu vou ter que compartilhar a tela inteira para quando a gente for usar a calculadora, tá? Então, vamos lá. Todo mundo está vendo aqui essa parte do hoje com a parte de regressão linear? Só fala alguém. Sim. Sim? Então tá. Deixa eu só confirmar com vocês se vocês vão ver a calculadora, tá? Porque senão depois a gente grava a aula e aí ela não funciona. Todo mundo vendo a calculadora? Sim? Sim. Tá ok. Então tá. Então, olha só, regressão linear. Então, olha lá, quando a gente tem a regressão linear, então o que nós vamos fazer? Ó, a equação de uma reta de uma regressão linear. Lembra que lá, o que era uma equação de uma reta? Vocês lembram da equação da reta? Lembra do f? F de x igual a ax mais b. Vocês lembram disso, gente? Alguém abre o microfone e fala para mim, por favor. Que era a equação da reta do primeiro grau. Lembram? Sim. Sim? Então, essa é a equação do primeiro grau. Se essa é uma equação de uma reta, né, eu vou ter que descobrir aqui, através dos pontos, quem são esses coeficientes. O linear, que é o que me dá a inclinação, perdão, o angular, né, que é o que me dá a inclinação, e o linear, que é aquele ponto que intercepta o eixo Y. Vocês também lembram disso quando vocês estudaram lá no primeiro período, na matemática básica, ou lá no ensino médio? Essas características do A e do B? Sim? Alguém? Sim? Mais ou menos. Achei. Mais ou menos, né? Então, só para recordar, eu vou mostrar um gráfico lá na frente, depois que a gente vai voltar. Aqui, ó. É que lá na equação da reta, ela sempre vai ter essa característica, tá? É uma reta. Ou ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. O que determina se ela é crescente ou decrescente? É a inclinação dela. Aí lembra que vocês estudaram que quando A é positivo, o A é quem? Gente, vocês vão lembrar que é sempre o coeficiente numérico do x. É sempre esse númerozinho que multiplica o x, né? Então, ele vai dar a inclinação da reta. Se ele é positivo, a minha reta, ela vai ser sempre também crescente, porque ela vai estar sempre crescendo. Se o meu A é negativo, aí ela vai ser
decrescente, ela tem essa inclinação, certo? Então, esse é o A, ele vai me dar a inclinação da reta. O B é aquele pontinho de interseção com o eixo Y. Sabe aquele ponto que você vem aqui, ó, e aí, deixa eu fazer aqui, usando esse gráfico aqui, é aquele ponto que intercepta o eixo Y aqui, ó. É onde ela corta o eixo Y, ou seja, onde o X é zero, né? E aí é onde ela corta o eixo Y, é o ponto de interseção. Eu estou dizendo isso porque quando a gente for fazer lá no Excel, vocês vão precisar lembrar disso só, tá? Porque lá ela vai pedir esse nominho lá para vocês calcularem no Excel. Mas enfim, essa é a equação que a gente vai aproximar. Então, lembra que a gente fez na correlação? Deixa eu voltar nesse gráfico. Tinha lá os pontinhos, ó. Para tantas vendas, tem tantas quantidades de peças. Para quanta quantidade de horas trabalhadas, tem tantas peças, ó. Fui fazendo os pares ordenados, né? Eles estão lá soltos. O que a gente vai fazer agora? Bom, se eu já vi que tem uma forte relação, eu vou pensar, como que eu posso fazer uma reta que mais se aproxime de todos esses pontos ao mesmo tempo? É aquela que melhor define esse movimento. Aqui eu estou percebendo que o movimento desses pontos, eles são crescentes, tá vendo? Então, sempre tem essa inclinação. Então, eu vou passar por aqui uma reta que melhor se aproxime desses pontos. Nós vamos fazer isso aqui de forma mais superficial, sabe? Tem um estudo muito profundo disso, calculando esses desvios, né? Um ponto a ponto, etc. Mas nós não vamos fazer isso. Então, para calcular essa equação dessa reta, ela já é dada aqui, ó. Vai ser esse y chapeuzinho mesmo. Esse chapeuzinho em estatística quer dizer que é um y estimado. Nós vamos pegar essa reta aqui, vai ser uma reta estimadora. Através dela, eu vou poder predizer questões sobre essa situação que eu estou estudando futuramente, entende? Porque ela vai representar de forma linear esse movimento aí. E aí, para achar isso, para determinar essa equação dessa reta, eu preciso de achar quem é esse coeficiente angular e quem é esse coeficiente linear. Bom, professor, mas como é que eu vou achar esse A agora? Porque vocês são acostumados a achar sempre a equação pronta. Então, agora vocês vão ver como, às vezes, a gente chega naquelas equaçõezinhas do primeiro grau que vocês estudam lá, de custo, de lucro, etc. Então, aqui, olha, o A é dado por esse terminho aqui, ó. A Rafaela que gosta, a Rafaela diz que acha substituir os números aqui, os valores numéricos, mais fácil. Então, é para você, Rafaela. Ó, aqui é o A. O A é dado por esses valorzinhos aqui, ó, que é o M, né, a quantidade de observações, vezes o somatório de todos os xi vezes o produto, né, de xi vezes yi, menos o somatório de xi vezes o somatório de yi, dividido por n, que multiplica xi ao quadrado, e depois, ó, o somatório de xi, o resultado dela ao quadrado. Veja que aqui embaixo está mais em função de quem? De x, que é o valor que ela está multiplicando aqui, tá? Então, esse aqui, ó, substituindo aqui todos os valores lá da minha tabela, eu vou achar o coeficiente, a inclinação da reta. Ora, pode ser negativo, tá? Pode ser positivo. Se eu perceber lá que meus pontinhos estão todos diminuindo, né? Estão assim, de forma decrescente, é sinal que quando eu fizer a meu A, eu vou ter que achar decrescente, tá? Eu vou ter que achar um A negativo. E o B, como é que eu vou achar esse B? Esse B é dado por Y barra menos o A, que a gente já determinou aqui, vezes o X barra. E onde que esse X barra e esse Y é a média, gente, ó. É o somatório de todos os X dividido por N e o Y barra é o somatório de todos os Y dividido por N. Ok? Então, aqui só apresentei a fórmula para vocês do que nós vamos ter que fazer para achar essa regressão, essa equação da reta aí do primeiro grau. Então, nós vamos fazer. Para adiantar, o que eu fiz? O exemplo vai ser aquele que nós já usamos na primeira aula, né, na aula passada, que é aquele de horas trabalhadas e quantidade de peças, que a gente já fez a correlação, a gente já viu que tem uma correlação forte. Porque, às vezes, quando você calcula e vê uma correlação muito fraca, para que eu vou querer saber como ela se comporta, se eu já estou sabendo que uma não influencia muito a outra? Mas se eu sei que tem uma influência alta uma na outra, né, de uma forte correlação entre elas, então já dá para eu predizer, então eu posso falar coisas a respeito do futuro, então eu vou começar a predizer, a estimar alguns fatos possíveis, né, que eu queira.
Então, ó, determinar a equação que ajuste a regressão linear aqui, ó, de regressão linear. Horas trabalhadas e quantidade de peças. Essa aqui a gente já tinha, ó, igualzinho a gente tinha, já tinha os resultados, todos os somatórios já estão aqui embaixo. Então, eu só vou calcular coeficiente por coeficiente. Aqui também, eu vou fazer como a gente fez na correlação. Vou fazer a parte numérica, porque teve muita gente que me entregou as atividades de forma, com os cálculos, assim, bonitinho, fez na mão, todos eles. Teve outros que fizeram pela calculadora e teve muitos que fizeram pelo Excel. Então, eu vou fazer de novo pelas 3 formas, tá? Para depois vocês fazerem da forma que acharem mais fácil e para vocês aí, acessível para vocês. Então, olha só, substituindo a forma. Aqui para adiantar, eu já fui substituindo, tá? Para adiantar a nossa aula aí. Mas vocês vão me ajudando aí, confere as contas. Então, olha lá, o N, quem é o N? Bom, é o número de observações. Eu fiz lá, ó, 7 observações, não foi? Então, está aqui o 7. Somatório de XI vezes YI. Olha, somatório de XI vezes YI está aqui, 212.085, né? Está aqui, ok? Depois, ó, menos o somatório de XI. Somatório de XI está aqui, 565, está aqui. Vezes o somatório de YI. Somatório de YI, 2.257, que está aqui, ok? Embaixo, ó, N, bom, N está aqui, 7 observações, que multiplica o somatório de xi ao quadrado. O somatório de xi ao quadrado está aqui, ó, 53.925. 53.925, tá? Menos, olha, o somatório de xi ao quadrado. Então, ó, o somatório de xi, 565, né? É esse aqui, ao quadrado. Tudo bem até aqui o que eu fiz? Só substituir. Ok? Isso para todos? Sim. Ok. Aí agora era só fazer a continha, tá? Ó, na minha calculadora, isso aqui, essas contas aqui de cima a gente já tinha, né, aula? Essa parte aqui, essa multiplicação aqui é igualzinha à da correlação, se você se lembrar, essa parte aqui é igualzinha à da correlação. Então, olha lá em cima, no numerador, vai dar 209, 390. Tudo bem, Rafaela? Você tá fazendo essa conta aí, Rafa? Tudo bem. Dividido pelo resultado de baixo. De baixo, ó, eu multipliquei 7 vezes 53.925, menos o quadrado de 565 aqui, né? Então, deu 58.250. Fiz a divisão, ó, fiz 209.390 dividido por 58.250, achei 3,5947, tá? Aqui vai depender muito, gente, da quantidade de casas. Aqui tinha muito mais casas. Provavelmente, se você usar, quando você fizer a sua conta aqui, talvez você ache 3,5946 e algum número acima de 5 e por em diante. Vai ter, tem muitas dízimas, tá? Muitos valores decimais a partir disso aqui. Eu fiquei só com 4, tá bom? Só para ficar menos trabalhoso. Ok? Fazendo essas continhas? Tudo bem? Então, aqui, ó, eu já achei o valor de A. Esse aqui, ó, é o valor de A. Tudo bem? Esse aqui, ó, deixa eu só ver se eu escrevo aqui para vocês, porque ficou lá na outra linha, né? Ó. Esse aqui é o valor de A. Achamos o valor de A para eu usar aqui, ó, quando eu for voltar aqui fazer o meu Y, que é o estimador, né, da regressão aqui, e o meu A para quando eu for agora achar o B. Bom, agora eu preciso achar o B. O B, eu tenho que vir aqui, ó, o B é Y barra. Quem que é o Y barra, professor? Ó, é a média dos Y. Então, eu vou pegar todo o somatório de Y e dividir por N, tá certo? Então, eu já fui lá e fiz, ó. Que eu já fiz aqui embaixo, ó, o somatório de Y. Peguei esse somatório de Y, que é 2.257, dividido por N, que é 7. Então, o meu Y barra, eu já achei que é quanto? 322,43. Confere isso aí, vocês querem conferir? Pode ir conferindo aí. Bruno, tá conferindo? Wesley tá conferindo? Meus ajudantes. Socorro. Socorro, quem falou socorro? Alexandre. Conferiu, Rafa? Tá dando certinho? É isso aí mesmo, professora, tá certo. Aí, Roger, obrigada. E depois, o X. X é a mesma coisa. Quem é o X, professora? Média de X. Eu pego o somatório de X e divido por N. Quem é o somatório de X? 565 dividido por 7, né? Fui lá e peguei 565 dividido por 7 observações.
que deu 80,71. Que vocês podem usar mais casas também, caso queira, tá? Que eu coloquei assim para ficar mais fácil. Tudo bem? Até aqui? Então, ó, para eu achar o meu y lá, ó, quem é a minha equação? É essa aqui, certo? É essa aqui que eu quero chegar. Mas para isso eu preciso achar o b. Bom, olha lá o b. Quem é o b? É o y barra menos a vezes x. Então, para eu achar o b, eu vou lá e substituo nela, ó. O b tá aqui, ó. Eu fiz substituir. Deixa eu só copiar ela aqui, né? Porque acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem depois onde eu estou substituindo, né? O que eu estou achando aqui na frente, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Eu quero achar B, não é? Então, eu vou lá e substituir, ó. Quem é o B? É o Y barra. Então, quem é o Y barra que eu acabei de achar? 322,43. 322,43. Coloquei aqui. Menos o A. O A também tá aqui, ó. 3,5947. Tá? Aqui. E o X barra também acabei de achar. Tá 80,71 ou mais casas que vocês acharem aí. Coloquei aqui. Agora, isso aqui, ó, é fazer a continha mesmo na sua calculadora, tá? Aqui, ó, sei lá na sua calculadora mesmo e fazer a continha, tá? Então, você vai fazer lá, olha, 322,43 menos 3. Pode até abrir parênteses aqui, mas eu acho que ela vai fazer a prioridade aqui, ó, 59,47 vezes 80,71 igual. Olha lá, 32,30, ok? Quando a gente for fazer na calculadora depois e no Excel, talvez dê uma certa diferençazinha aqui nesse valor. Vou explicar por quê. Por conta das casas. Quando a gente for fazer lá, nós vamos pegar todas as casas. A calculadora vai usar todas as casas, porque não vai ter arredondamento. Então, é provável que isso vai dar a diferençazinha aqui, tá bom? Mas não tem problema não. Eu já tô sabendo que é por isso. Pronto, ó. Agora eu posso fazer... Oi, fala, Jonas. Mas, no caso, se eu for lá na célula do Excel e ajustar lá para colocar 6 casas após a vírgula, aí o valor, ele tá igual na calculadora? Dá. Não, a questão aqui, lá, mesmo que você não veja, ele só vai te dar resultados arredondados, certo? Mas na hora de fazer a conta, ele vai usar todas as casas, certo? Aqui não. Aqui, quando a gente fez esse valor, tinha infinitas casas aqui, não tinha? Nós descartamos, porque eu arredondei. Então, isso faz dar essa diferença aqui. Lá no Excel e na calculadora, eles não fazem isso. Embora você possa formatar sua calculadora para dar como resposta só 2 casas, 3 casas após a vírgula, na hora de fazer o cálculo, Jonas, ele fez considerando todas as casas, entendeu? Só o resultado que ele vai te retornar com 2 casas. Entendi. Entendeu? Então é isso. Aqui, por isso que pode dar diferença em relação ao nosso, porque aqui eu descartei mesmo, ó, a gente não considerou esse restante de casas. Então, olha lá. Então, o que eu cheguei aqui? Eu cheguei, então, que a reta que mais se aproxima de todos esses pontos lá, ó, essa aqui, ó, que está aqui no gráfico, é dada por essa equação aqui, que é 3,5947x mais 32,30 ou que seja. Então, aqui está o meu A e aqui está o meu B. É aquela funçãozinha do primeiro grau que vocês trabalhavam lá mesmo, tá? Só que aqui ela é uma função que expressa o comportamento de horas trabalhadas em função, quantidade de peças em função de horas trabalhadas, tá? Porque aqui essa funçãozinha aqui, ó, o Y é quantidade de peças produzidas em função de horas trabalhadas. À medida que eu for mudando aqui, ó, o meu X, que é horas trabalhadas, eu vou tendo uma quantidade de peças produzidas. Não é isso? É isso que ele vai me dar. Então, aqui está o gráfico, ó, dela, dessa reta, né? Com essa inclinação, tá vendo, ó? 3 é positivo, ou seja, a reta ela é crescente. Se você tivesse feito A e tivesse dado negativo, né? Esse sinal que ela seria decrescente. Isso vai acontecer quando os pontinhos forem decrescentes, ok? Então, olha lá. Aí aqui, nossa, já foram 10 minutos. Então, aqui agora, eu dei um exemplo para vocês de aplicação. Olha, vamos supor que agora eu quero
estimar, dependendo da quantidade de horas que eu trabalho, quantas peças, então, eu posso produzir, né? Isso pode ser aplicado em qualquer outra área, tá? É uma das coisas mais fáceis de você aplicar, sei lá, preço e venda, né? E agora, se eu colocar tal preço, qual vai ser a quantidade que eu estimo que eu vou vender dentro desse comportamento que já foi apresentado aqui pela minha amostra, por essa amostragem que eu fiz, tá? Então, agora eu pensei aqui, ó, bom, lembra que o X são horas trabalhadas e o Y é um estimador de quantidade de peças que eu vou alcançar. Então, eu pensei aqui, bom, se agora a quantidade de peças, que eu já tenho a função, né? Já tenho a função, eu posso predizer qualquer outra. Então, se eu pensar aqui, ó, se eu tiver 33 horas trabalhadas, quantas peças eu estimo que vou produzir? Entenderam? Então, é só fazer a conta agora, tá certo? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui minhas... Deixa eu limpar aqui. Então, olha lá, faz a conta normalzinho, ó, 3,5947 vezes. Quanto que é o meu X agora? E X pode variar quanto você quiser lá, tá? Aqui nós optamos por, se for 33 horas de trabalho, mais 32,30. Olha lá. Então, a gente estima, por essa estimativa aqui, que vão ser 100 e quanto lá? 150,94, como é peças, né? A gente vai arredondar aqui para dar um valor preciso, serão aproximadamente quantas? 151, cadê? Peraí. Peças, ok? Tudo bem isso, gente? Sim? Sim. Facinho? Sim? Facinho. Até agora tá indo. Então, agora eu vou voltar e vou fazer na calculadora primeiro e depois no Excel, tá? Vou ver se dá tempo. Nós temos 7 minutos para fazer isso, mas eu acho que dá tempo, tá? Se vocês vão me ajudando aí. Como é que a gente faz? Sempre, gente, o mesmo processo, tá? O mesmo processo. Limpa sempre a calculadora, a memória da calculadora, tá? Para poder ver que tá tudo ok, tá? Lembra, você vai entrar aqui agora ó, no mod, e que função que nós vamos pedir? Ó, é essa função aqui do reg. Se a sua tiver no 2, como a minha está, 2, se tiver no 3, no 3, tá certo? A minha aqui está no 2, eu vou pedir o 2. Lembra, é linear, ó, regressão linear que nós estamos fazendo, então agora você pede a 1. Pronto, já está lá. Ok? E agora o que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez para correlação, para correlação, a gente vai entrar com esses pares aqui, ó. Vamos entrar um por um. Então, vai ficar 95,300, e não deixa errar nenhum valor aqui, tá? M mais 30,121 M mais 70,230 M mais 90,376 M mais, né? Depois 60,224 M mais, não errei nenhum não, né? Ó, 150,546 M mais. Faltou algum, gente? Porque aqui tem 7, tinha que ter 6. Qual que eu pulei? Alguém viu? 70, professora. 70 e 365? Sim. 361, perdão. Foi esse? Então, Foi. vamos ver se dá. Se der errado o número, é porque tá errado a 361. M mais. Ok? Deu certo. Bom, vamos ver agora. Limpo lá, ó. O que eu tenho que pedir? Agora, aqui é que tem uma questão que vocês que vão fazer na calculadora vão ter que lembrar, tá? Lembra, toda vez que eu vou buscar resultado, eu vou pegar aqui, ó, Shift 2. Não muda, não é? Venho passando, ó. Lembra que na aula passada nós trabalhamos aqui na correlação.
Agora, quem é que está aqui? Ó? O A e o B. Que é quem? São os valores os nossos coeficientes aqui para a gente ajustar. Só que tem uma questão aqui na calculadora que não me pergunte por que a calculadora ela faz invertido, tá? Já pesquisei porque todo mundo só sabe que é invertido. Não sei se por a questão às vezes em inglês é diferente, né? Eu não sei. Mas aqui o B é o nosso A. E o A é o nosso B. Então, quem vai fazer na calculadora vai ter que só lembrar de inverter, tá? Então, como nós fazemos primeiro o A aqui, quem que nós vamos pedir aqui? O 2, porque é o nosso A, tá? Então, lembra dessa inversão lá. Então, eu peço o 2, ó, que é o B, igual. Olha lá, 3, deixa eu tirar aqui. Isso mesmo, né? Ó, 3,59. Lembra que eu arredondei? Olha o tanto de casos que a gente já descartou. Então, ela não vai descartar, tá? Então, tá lá. Esse aqui é a correlação. Então, ó, lembra que o B aqui na calculadora é o nosso A. Deu certinho. Tudo bem? Para eu achar agora, professora, o B aqui, ó, o resultado do B, esse aqui. Sim, alguém queira fazer alguma pergunta? Alguém? Não? Então, agora, ó, para achar o... Sim. Não, ninguém quer fazer pergunta não, pastor. Segue o jogo. Shift 2, vou lá de novo, para achar quem agora? Aqui na minha equação é o B, tá? Na minha equação é o B, mas lá na minha calculadora eu vou pedir o 1, que é o A, tá? No Excel é normal, tá? Só aqui na calculadora que muda. Pedir o A igual, olha lá, olha, 32,28, 29, né? 29. Por que aqui é 30? É porque já foi arredondado. Lembra que eu falei que podia dar uma diferença aqui? É porque nós fomos descartando aqui nesses X barras aqui, a gente descartou valores, então a gente perdeu precisão. Este aqui, ó, para quem vai fazer na calculadora, vai escrever esse aqui, ó, 28, 69, 70, alguma coisa assim, tá? Mas ela já vai considerar isso aí. Ok? Viu como fica facinho? Ok. Fácil, não é? Excel, gente, agora o Excel, meu Deus. Todo mundo tá conseguindo ver o Excel? Sim? Sim. Deixa eu ver se eu tiro aqui essas barrinhas minhas aqui. Não sei se elas estão atrapalhando vocês aí. Porque para mim aqui não tá me atrapalhando aqui. Bom, o Excel, o que você vai ter que lembrar aqui, ó. Quando você... Lembra que na aula passada a gente falou das fórmulas, né? Você vem aqui em fórmulas. Peraí. Fórmulas. Aí vai vir mais funções, estatística, não é? E aí o que vai lembrar aqui? Por que eu frisei no comecinho da aula sobre essas definições que a gente viu lá no primeiro período, ou que você viu lá no ensino médio, sobre o coeficiente angular, que é a inclinação, e o coeficiente linear, que é a interseção da reta com o eixo Y, né? Onde ele cruza o eixo Y. É porque aqui no Excel ele tem essa definição para você. Então, se eu quero o A, ó, eu tô aqui querendo o A, né? Ó, o Azinho aqui, eu já até coloquei o A aqui, quero o A. Então, eu vou lá em mais funções, estatística, não é? E aí eu vou procurar quem? Quem é o A? É a inclinação. Então, você vai vir aqui, ó, onde está escrito aqui, inclinação da reta. Quer ver? Aqui, ó, tá vendo? Inclinação. E ele diz para você, ó, retorna a inclinação da reta da regressão linear para os pontos dados determinados, né? Então, ele retorna o A. É isso que ele está dizendo, tá? Então, olha lá. Aí você vai colocar. Aí aqui também vocês têm que ter uma atençãozinha, tá? Lembra que lá na correlação, tanto faz eu pegar uma coluna e outra. Aqui você tem que prestar muita atenção, porque se você trocar isso aqui, seu coeficiente vai dar errado, tá? Então, ele quer que primeiro, ó, quem é o Y? É quem está a função de quem? Quem é a variável Y? É a variável que nós chamamos de variável dependente, aquela variável que depende uma da outra, do resultado, né? Então, quem é o nosso Y aqui? É esse aqui, ó, é a quantidade de peças produzidas. Então, eu vou lá e grifo ela, tá? Quem é X? É a variável independente, é aquela que, à medida que eu vou alterando, vai me retornando isso diferente. Então, agora que eu vou lá e retorno Y. Se você trocar, vier fazendo isso aqui trocado, lá dá errado. Olha lá.